São Paulo, quanto que é obrigatório para o produtor rural preservar? A regra geral, ele obviamente tem que preservar as APPs, né, que em regra geral são de 30 metros, e dependendo do tamanho da propriedade, ele vai ter uma faixa obrigatória de recomposição ao longo dos cursos d'água e 20% de reserva legal. Porém, o Código Florestal de 2012, ele permite olhar o passado e, dependendo da situação dele em 65, em 89, né, para aqueles que estavam encerrados, o ano é 89, essa reserva legal pode ser menor, né, dependendo do caso, né. Então, isso vai depender de cada caso, em qual é o enquadramento dele, mas a regra geral seria 20% de reserva legal. Né? Na maioria dos casos, a nossa reserva legal é um pouco menor, porque nós tratamos da regularização a partir de 1965, que foi o que o Código brasileiro de 2012 permitiu, né? Olhar o passado, né? Em que época essa fazenda foi aberta, o que a lei exigia na época da sua abertura. Né? Então, e como é feita essa definição desses 20% de que área do montante aí da propriedade será preservado? Geralmente próximo a ribeirões, a fontes de água? Olha, se ele tiver condição de recuperar no próprio imóvel, isso é feito no próprio imóvel, né? Agora, o Código permite a compensação dessa reserva legal fora do imóvel, né? Ele pode arrendar uma outra área em outro imóvel, ele pode ter uma outra propriedade com excedente de vegetação, então ele vai usar o excedente da outra propriedade. Isso depende de cada caso, né? Para os imóveis menores de 4 módulos fiscais, a reserva legal é aquilo que ele tinha em 2008. Então, volta-se ao mapa de 2008 e vê o que a propriedade tinha em 2008. Né? Então, existem várias regras no Código e é isso que a gente tem trabalhado com os sindicatos, explicando essas regras, explicando a forma de enquadramento. Para a nossa sorte, o Estado de São Paulo tem um acervo cartográfico muito bom dos anos de 65, do ano de 89, e o sistema tem um mapeamento feito pelo Serviço Florestal Brasileiro de 2008. Então, o Estado de São Paulo tem conseguido fazer essas análises com rigor técnico, com cautela, né? E tem conseguido fazer o enquadramento das diferentes situações de forma a não penalizar o produtor. Por falar em penalizar, quais as penalidades para quem deixa de fazer o CAR? Olha, não há uma penalidade explícita na lei. Né? Mas, por exemplo, aquele que não fez o CAR no prazo estipulado pela lei, ele já perde o direito da adesão ao PRA. Né? O Estado de São Paulo, como eu falei, hoje é quase que 99%, eu diria, não vou dizer que não tem um branquinho no mapa, mas a área cadastrável, né, a agropecuária do Estado, praticamente está toda em sistema. Né? Então, nós não temos grandes problemas com a inscrição do produtor daquela propriedade no sistema do CAR. Né? Não há, como eu falei, uma multa, mas ele perde benefícios e hoje, se ele for ao cartório, fazer qualquer operação no cartório, mudar a sua matrícula, uma venda do seu imóvel, vai ser pedido para ele o número do CAR. Então, isso já é uma penalidade, porque ele não consegue fazer. Ele não consegue ir ao banco para acessar nada se aquela propriedade não tem a inscrição do CAR. O próprio ITR hoje já começa a aceitar, né, solicitar o CAR como demonstrativo lá da vegetação que existe na propriedade. Então, a penalidade ela vem de forma indireta. Ele começa a travar as operações que ele necessita. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.